Sou feliz e canto. Sobe o som, DJ! Só por causa de vocês. Hoje sou feliz, feliz e canto. Chegou a segunda-feira, galera! Vem com a gente, vamos com os meninos! Hoje sou feliz e canto. Só por causa de vocês. Hoje sou feliz e canto. Como é que é isso aí? Donald Trump. Donald Trump. Boa, galera, pode abrir o sorriso, se ajeita no sofá. Gazeta Esportiva tá no ar, não precisa parar, tá na tela. Vamos agitar a sua segunda-feira com Alto Astral? Vem com a gente e olha só que dupla que tá aqui comigo. Eu tenho a honra de ser o tetracampeão Miller! E também Alex Miller! Hoje a gente vai falar sobre a eliminação do Corinthians da Copa do Brasil. Pois é, aquele 0-0, foi merecido. Um Corinthians inofensivo contra o Flamengo, vamos ver, daqui a pouquinho vamos comentar. Tem muita repercussão desde o jogo, você vai conferir aqui com a opinião dos especialistas. Tem ainda a grande vitória do Palmeiras sobre o Juventude, consistente. E a preparação do São Paulo, pensando no próximo ano. Alexandre Silvestre e José Paz, aniversariante do dia, meu querido Zé, vão trazer tudo pra gente. Antes, aumenta. 1000 voltas e voltas que dei, querendo. Aê! Tirou a música. Cortou. Foi no refrão. O diretor é corintiano. E o começo da música? Antes, galera, olho nas dicas que a gente vai ficar curtindo a cheque. Beleza, a gente está de volta. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Sexta-feira agora, é o último dia de votação do troféu Mesa Redonda. Então corre para participar da escolha dos melhores da temporada. Você também pode tentar ganhar uma camisa oficial de um dos 20 clubes da Série A do Brasileirão e um par de convites para acompanhar aqui, de pertinho, no auditório da TV Gazeta, a cerimônia mais grandiosa de premiação, o Oscar do futebol brasileiro, Troféu Mesa Redonda. É só entrar no site troféumesarredonda.com.br, voltar pelo computador, pelo tablet, pelo celular, participar do concurso cultural para tentar ser um dos escolhidos e dessa grande festa. Vote, então, tem até sexta-feira, beleza? E o Corinthians conquistou o pentacampeonato da Libertadores Feminina no sábado, pelo menos as meninas, né? Depois da vitória sobre o Santa Fé, as Brabas fizeram um protesto. Vamos conferir. No Paraguai, o Corinthians foi enfrentar o Santa Fé em busca do 5º título da Libertadores Feminina. E olha que só com 16 minutos a Vicky Albuquerque recebeu um ótimo passe, dominou, cortou e mandou a bola para a rede. 1-0 Timão. A vitória se consolidou no segundo tempo, quando Érica cabeceou para o fundo do gol e garantiu o pentacampeonato das Brabas na Liberta. Mas, após a conquista do título, as jogadoras do Corinthians usaram as redes sociais para protestar contra a Conmebol. Ganhamos, mas nem tudo é festa. Mudança de sede de última hora. Falta de divulgação. Campos ruins. Risco de lesões. Apenas 20 atletas inscritas. Jogos de 3 em 3 dias. Estádios vazios. Proibido aquecer no campo de jogo. Estruturas precárias. Isso é uma falta de respeito. Inadmissível. Não só com o Corinthians, mas com todas as atletas. Todos os clubes. Todos os países. Queremos respeito para crescermos juntas. Pois é, tem que reclamar mesmo, né? Porque acho que tem que pôr fora. Acho que elas foram corajosas de falar. O que vocês acham? Corajosas foram mesmo, né? E claro que a gente gostaria de ver boa estrutura para todas as competições, principalmente organizadas por uma Conmebol que é milionária, né? Então, se querem divulgar, se querem prestigiar, se querem valorizar o futebol feminino, tem que dar condição, porque senão vai ficar numa situação que passa a ser até constrangedor você ver um jogo de final de Libertadores com o estádio completamente vazio, quer dizer... Imagina se fosse aqui esse jogo, ruim, Miller. É a hipocrisia da Conmebol, até porque a Conmebol que tomou a iniciativa de obrigar os clubes brasileiros que disputam, né, a Sul-Americana e Libertadores, de ter futebol feminino. Se a Conmebol fez isso, então ela, como o Xará disse, bem disse, é milionária, porque lá é dólar, né? Poderia mudar o jogo de última hora.
Isso é Quer dizer, ridículo. proibir de aquecer no campo, coisas básicas da bola. Por que coisas não pode básicas. aquecer no campo, Hoje, gente? todos os times, Michele, todos, Série A, B, C, D no Brasil, eles aquecem dentro do campo. Isso é normal. Normal. Por que as meninas não podem, né, futebol feminino, aquecerem dentro do campo? Que é uma coisa normal. Vão jogar no campo. No mesmo campo vão jogar, aquece normal, de boa. E mudar a data de última hora. Quer dizer, o estádio vazio, aí já não é culpa da Conmebol, né? É claro, quanto mais divulgação, melhor. Já tido tempo pra, exatamente. né, também. E jogar de 3 em 3 dias. Isso é. Aí vai matar as mulheres, né? 3 em 3 dias. Então acho que a Conmebol, por ter feito uma boa iniciativa de obrigar os clubes brasileiros, ou os clubes que competem, né? A Sul-Americana e Libertadores, de ter futebol feminino, devia dar mais valor ao futebol, às meninas, né, ao futebol feminino. Tá certo. Com grande atuação de Rafael Veiga, o Palmeiras venceu ontem o Juventude e colou no líder Botafogo no Brasileirão. Dá uma olhadinha como foi. Eu vejo o futuro, repetir o passado. Eu vejo um museu. E aí, Cazuza, conta pra gente. 2024 vai repetir 2023? É que o Botafogo tropeçou e o Palmeiras meteu 5 no Juventude e tá gigante na busca pelo tricampeonato brasileiro consecutivo. O Verdão on fire abriu o placar cedinho num golaço de Estevão, que aproveitou o passe açucarado do Felipe Anderson. Mas o dono da casa reagiu logo depois com Danilo Boza. O jogo era lá e cá. E depois dessa linda troca de passes, o Rafael Veiga pegou de prima e recolocou o Palestra na frente 2-1. O jogo continuou maluco no segundo tempo. Olha o Juventude aproveitando a falha na defesa palmeirense para empatar novamente com o Ronaldo Silva. A festa dos gaúchos durou pouco. Logo em seguida, Veiga recebeu de Richard Rios e Palmeiras na frente. E o Garçom Rios contou com a sorte para empatar nessa cobrança de falta. Finalmente o jogo acalmou? Que nada! Edson Carioca entortou o Mike para fazer essa pintura e tacar fogo na partida. 4-3 Palmeiras. Só que o Rafael Veiga, inspiradíssimo, fez o terceiro dele e definiu o marcador. 5-3 Palmeiras no jogo com mais gols da temporada. O futebol é feito de golos marcados e golos feridos. É verdade, hoje não tivemos tão fortes no aspecto defensivo, sobretudo na bola parada defensiva. Depende do ponto de vista de quem goste. Ter um jogo com 8 golos podes achar que é um jogo espetacular. Pode ser também pensar que para haver 8 golos é porque em determinados momentos houve desatenções e houve desorganização. Mas a verdade é que para haver golos tem que haver erros. Bom, mas o Palmeiras fez a lição de casa. Fora de casa, né? Fora de casa, fez a lição de casa fora de casa. Pois é, e o Juventude não perdia para um time de fora da região sul do país desde agosto do ano passado. O Juventude ganhou dos 4 cariocas em casa esse ano, ganhou do Corinthians, né? Então assim, colecionou vitórias dentro de casa, ele é muito forte no Alfredo Jaconi. O Palmeiras foi lá e meteu 5, né? Tá certo que tomou 3, mas o Palmeiras a todo momento tinha o jogo sob controle. Foi um jogo aberto, foi um jogo legal. O Palmeiras não foi bem na marcação, na defesa. O sistema defensivo realmente não funcionou direito. Mas o ataque compensou dessa vez. Teve aquela famosa eficácia que o Abel Ferreira sempre pede e fala, né? Então o Palmeiras deu um passo muito importante rumo à conquista do título. Diminuiu de novo a diferença para o Botafogo para 1 ponto. Eu só queria aqui deixar registrada a minha indignação com a arbitragem do jogo. Porque quando perde e você reclama da arbitragem, você é chorão, né? O torcedor vira chorão, é choradeira de perdedor, mal perdedor. Quando ganha, é mais fácil você apontar o que aconteceu. Eu só não falo que o Palmeiras foi assaltado em Caxias do Sul, porque aí eu estaria sendo leviano com o árbitro, porque eu estaria dizendo que ele fez algo premeditado, intencionalmente. Não foi isso. Eu quero crer que foram erros
que coincidentemente prejudicaram um só time dentro de campo. Um pênalti absurdo não marcado no Estevão, um recuo de bola que o goleiro do Juventude segurou com as mãos e o árbitro inventou uma falta de defesa, uma expulsão do jogador do Juventude em cima do Estevão, uma falta que o Flaco Lopes tomou na linha de fundo, que iria entrar na área, o Bandeira assinalou com seu instrumento a falta e o árbitro não deu a falta. Foram muitas coisas bizarras contra um time só. Então, fica aqui o meu repúdio ao árbitro Alex Stefano, ou Stefano, do Rio de Janeiro, e o VAR também, que não interveio nessas situações, o Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro. Os dois do Rio de Janeiro que fizeram essa lambança em Caxias do Sul. Nossa, isso aí. Michele, é importante dizer que o Palmeiras é um time, já não é de agora, né? Quando ele pega o embalo de uma regularidade, dificilmente ele cai. E nesse final de campeonato, principalmente, o Palmeiras não vai perder ponto bobo, assim, tanto dentro quanto fora de casa, né? Até porque ele está num prelúdio aí de decisão com o Botafogo na antepenúltima rodada aqui no Allianz Parque. Então eu acredito que o Palmeiras será o campeão por conta disso. Porque ele vai chegar, principalmente se chegar com essa diferença mínima, que é um ponto. Agora é um ponto. Um ponto. No Allianz Parque, o Palmeiras atropela o Botafogo. O Botafogo não aguenta, até porque o Botafogo, os jogadores, é um bom time. O Botafogo não pode errar nada, hein? Não estão acostumados a grandes conquistas. O Palmeiras vem de grandes conquistas já de 3 anos pra cá. Então acho que isso conta muito numa reta final. Bom, a gente traz agora Alexandre Silvestre para a nossa roda de conversa. Mais um pouquinho de Palmeiras. Boa noite, Silver. Conta pra gente o que você separou do Verdão. Separei um trechinho da entrevista coletiva do Abel Ferreira, Michele, mas antes eu queria falar sobre os números de Rafael Veiga e de Estevão, que foram um dos destaques da noite de ontem em Caxias do Sul. O Rafael Veiga chegou a 99 gols com a camisa do Palmeiras. Ele é jogador de meio campo, 99. Arredondando, a média do Rafael Veiga pelo Verdão por ano é de 18 gols aproximadamente. Ele com 99 agora se iguala ao Edmundo nessa artilharia, não artilharia máxima com a camisa do Palmeiras, mas ele empata dentre os grandes goleadores da história do Palmeiras com o Edmundo. Então o Rafael Veiga, num ano em que ele está sendo muito criticado por ter oscilado, eu acredito, na minha modesta e humilde opinião, que alguns palmeirenses exageram na dose, e até alguns colegas de profissão, porque oscilar é normal da vida de qualquer um, e o Veiga continua mandando muito bem. Esquentou um banquinho e voltou com a corda toda. O Veiga, aliás, tem 12 gols em finais de campeonatos. Aí você conta Campeonato Paulista, Libertadores, Recopa, Copa do Brasil, esse tipo de coisa. Então, é um cara muito, mas muito decisivo. Segundo o hat-trick do Veiga na carreira. Hat-trick, quando o jogador faz 3 gols num só jogo. O primeiro do Veiga foi em 2022, no jogo de Libertadores da América. Tocando a bola para Estevão, que entra para a história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, como o mais jovem a alcançar a marca de 18 participações diretas num só campeonato, participações diretas em gols, que é nada mais, nada menos do que a soma dos gols marcados com as assistências, com os passes dados para gol. Ele supera Neymar, que em 2019, pelo Santos, chegou na marca de 16. O Estevão tem já 10 gols e mais 8 assistências. Aliás, ele é o vice-artilheiro, eu falei 2019, então corrigindo aqui, obrigado Fini, o Neymar fez essa marca em 2009, não 2019. O Estevão é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, é o vice-artilheiro, 10 gols marcados, empatado com o Hulk do Atlético Mineiro. Os dois perdem para o Pedro, que tem 11, só que não joga mais, porque infelizmente se lesionou gravemente no joelho. Agora vamos chamar o Abel Ferreira para essa conversa, porque o Palmeiras de novo colou no Botafogo, um pontinho apenas separando o líder do vice-líder. O Palmeiras tem o melhor ataque, a melhor defesa. O Botafogo é muito forte, mas de novo deu uma rateada nessa última partida contra o Criciúma, tomou um empate no finalzinho da partida, perdeu pontos importantes. O Palmeiras entrou no vácuo do Botafogo e o Abel fala que a disputa vai ser daqui pra frente, assim como foi no ano passado, hein? E deu zebra pro Botafogo, muito mais
mental do que técnica e tática. E eu concordo com o professor Abel Ferreira. Diz aí, português. Os valores que esta equipa investiu para lutar pelo título, e não é por acaso que está a lutar pela Libertadores, com muitas possibilidades de algo mais, está a lutar também pelo campeonato, saiu da Copa num jogo em que ficaram com menos um jogador, portanto foi uma equipa que investiu claramente para dar a volta àquilo que aconteceu o ano passado. Neste momento estão em primeiro, e nós, como te disse, vamos, mais do que falar daquilo que vai acontecer, tu falas muito do lado emocional. As pessoas falam muito pouco sobre esse aspecto no futebol. E se vos perguntar se o xadrez é jogado com as mãos ou com a cabeça, o que é que vocês me perguntavam? Com o que é que se joga o xadrez? É com as mãos ou é com a cabeça? Faço a mesma pergunta. Com o que é que se joga o futebol? É com os pés ou é com a cabeça? O que é que comanda os pés? O que é que comanda as mãos no xadrez? Gosto dessa analogia, né? O futebol comparado a um tabuleiro de um jogo de xadrez. Próximo compromisso do Palmeiras é dentro de casa, Allianz Parque, contra o Fortaleza, confronto direto. Fortaleza está 4 pontos atrás do Palmeiras em terceiro lugar. O Palmeiras joga mais cedo no sábado e, se ganhar, passa o Botafogo, que entra em campo à noite, no mesmo sábado, contra o Bragantino em Bragança. No ano passado, o Palmeiras passou o Botafogo na tabela de classificação, justamente quando o Botafogo deu uma tropeçada diante de quem? Do Bragantino. Um abraço. Bom, eu quero saber, Miller, o futebol é igual ao xadrez? No aspecto mental, claro que precisa, né, de equilíbrio e tudo mais, mas peraí, o xadrez é muito mais mental, né, do que o futebol, né? Michele, eu preciso mandar um beijo pra dona Lourdes, do bairro da Penha, que está ligada no Gazeta Esportiva, não perde um programa, de segunda a sexta. Zona Leste, hein? Bairro da Penha, ligado no Gazeta Esportiva, hein? Beijo. Beijo pra você, dona Lourdes. Olha só, Michele, tudo que a gente for fazer na vida começa pela cabeça, pela mente. Então o que o Abel falou, ele falou óbvio. Claro, o jogador, o aspecto emocional conta muito, eu sempre falo isso, né? A cabeça joga tanto quanto os pés. Então, eu acredito que mais do que o emocional é a praticidade. Eu confio muito na confiança, né, do jogador. Quando ele está com confiança, ele se agiganta diante do adversário, né? Isso que o Palmeiras está fazendo diante dos seus adversários na sequência de jogos, né, Xará? Acho que o Palmeiras está fazendo essa diferença, está subindo de produção no momento certo, como aconteceu ano passado. E uma coisa, Michele, que eu, de um ano para cá, que eu fiquei pensando agora, é o seguinte: as contratações do Palmeiras, até agora, a que mais deu certo mesmo, do Rios. O Richard Rios, não ontem só, desde quando ele chegou. Ele tem mantido uma regularidade assim de bola, técnica. Tecnicamente, o Richard Rios, ele é perfeito, não é, Xará? Ele destrói na marcação. O Abel que pediu, né, para contratar. Exatamente. Se destacou no Guarani, no Paulistão do ano passado, pediu a contratação. Exatamente. A melhor contratação do Palmeiras, de um ano pra cá, pra mim, foi Richard Rios. E ontem, de novo, né, Xará? Ele arrebentou com o jogo. Ele foi importante na marcação, ele foi importante na construção das jogadas, fez um gol de falta, deu assistência pro gol do Veiga. E tomou posição, né? Tomou, titular absoluto, né? E é titular da seleção colombiana agora. Exatamente. Tá valendo demais o Richard Rios, né? Já tem gente lá de fora de olho no Richard Rios. E é o que você falou, Xará, o Palmeiras... Copa América também foi destaque. Então, foi um dos melhores jogadores da Copa América. E o Palmeiras é isso, tá crescendo no momento decisivo, ao passo que o Botafogo às vezes demonstra uma instabilidade. Por exemplo, no momento como esse do campeonato, você empatar em casa com o Criciúma... Não, não era pra empatar, O Palmeiras, né? meteu 5-0 no Criciúma, falaram que bateu em bêbado. Aí o Botafogo recebe o Criciúma e empata, então parou de beber o Criciúma e virou a seleção. Ninguém fala, né? Nesse aspecto do Botafogo que empatou com o Criciúma dentro de casa, nesse aspecto o emocional falou mais alto. Claro, porque o jogador eles começaram a ficar nervoso, a bola começou a queimar no pé, começaram a errar passe e não tiveram competência para fazer o segundo gol e ganhar a partida. Então acho que o Criciúma teve mais frieza em empatar a partida e os 2 gols foram no acréscimo. Felipe Anderson, uma contratação fraca, diz aqui o palmeirense. Vocês acham? Não, fraca não. Mas acho que ele ainda não está naquele nível que o torcedor imaginava que ele já poderia estar. Mas já melhorou em relação ao momento em que ele estreou. Ontem, por exemplo, ele fez um lançamento primoroso para o Estevão fazer o primeiro gol do Palmeiras. É verdade, tem que lembrar disso, viu? E ele também não joga na posição em que ele se destacou na Lazio. Ele jogava pela direita no futebol italiano e o Abel fixou o Felipe Anderson na esquerda porque tem o Estevão na direita. Então,
Não dá pra também... E o Rômulo? Estão perguntando. O Rômulo é banco eterno ali, porque... Ô, Michele, só em tem que esperar relação, um pouco mais. só em relação ao Felipe Anderson, é um bom jogador, só que tem um detalhe. Só um detalhe. E os detalhes, eles contam muito para um jogador em termos de produtividade. Ele na Lazio, ele jogava o quê? Por dentro. O Abel coloca ele por fora, ou seja, num corredor. Ele corre para trás, mais para trás do que para frente. Então essa diferença tá matando ele. Então se ele jogar por dentro, como ele jogava na Lazio, tanto é que ele fez 10 temporadas Mas não assim. dá para ele jogar por dentro? É que o Rafael Veiga voltou, se reencontrou com o seu bom futebol. Aí na Lazio ele caía muitas vezes mais pela direita que pela esquerda quando caía, só que aqui tem o Estevão, não dá pra... Então, mas o cair na direita e na esquerda, isso é relativo. Cair na meia direita, cair na meia esquerda, não significa que você está caindo na beirada. Então ele pode fazer isso, esses dois, né? Direita e esquerda, mas pelo meio, não por fora. Tá na hora de Corinthians e Flamengo por aqui. Alexandre Silvestre e Thiago Salazar se uniram para fechar essa reportagem completinha para você. Se liga na tela. A fiel torcida, que costuma carregar também o time nas costas, virou a chavinha. Queda e nada. E taça à vista, por que não? Assim é a vida, assim é o futebol. Um sobe e desce danado. Um vai e vem que não se explica, como o amor pelo time do coração. O que te move? É a paixão? Paixão, é Corinthians de berço. Chico Lang, escuta o que eu tô falando pra você. Nós não cai e leva uma Copa, hein? E vai Corinthians. E vai você na fé, na raça com amor, pelo time do peito. Campeonato Brasileiro e zona do rebaixamento ficaram para escanteio nesse domingo chuvoso na ZL de Sampa. Jogo decisivo em Itaquera, valendo vaga na final da Copa do Brasil. Eu não estou entendendo mais nada, porque pode ser um dos piores anos da história, mas ao mesmo tempo pode terminar, melhor, mas pode terminar tudo bem, né? Com título certeza, e tudo. Com certeza. Que loucura é essa? Só São Jorge de Deus. Torcedores brotando por todos os cantos, chegando de carro, de trem, metrô, busão. Já os VIPs são os VIPs. Duro é vir de tão longe, atravessar a cidade todinha para voltar mais cedo para casa de mão abanando. Cambista, será? Como é que é? É cambista. É. E o depósito foi no nome da mãe dele. Quanto que você gastou? R$130. E foi não só eu, não, tem um monte lá. E não conseguiu entrar? Não deixa entrar. E vai para casa? Tô indo para casa. Santo André, bora de novo, porta. Os que vieram para jogar entraram na Casa Alvinegra ao mesmo tempo, em ônibus discretos, sem emblemas de Corinthians e de Flamengo, para não chamar atenção. Mas certamente não passaram em branco quando sentiram o clima de dentro da Neoquímica Arena, lotada. Aqui do lado de dentro, todos os pré-requisitos de uma grande decisão. A gente tem cerca de 2.000 flamenguistas ali no cantinho, mas o resto do estádio completamente tomado por corintianos, com direito a mosaico especial, bateria de fogos e uma novidade na escalação. Ramon Dias sacou Breno Bidon e André Carrilho para apostar em Jardim e Thales Magno. Memphis Depay não está inscrito na Copa do Brasil e é desfalque para o timão hoje. Já do lado flamenguista, Felipe Luiz, à exceção de Pedro e Cebolinha, tem todos os craques do Flamengo à disposição e descansados para essa grande decisão da Copa do Brasil. E logo no primeiro grande lance do jogo teve bola na rede. Alexandro marcou de cabeça, mas estava impedido e a jogada foi anulada pelo VAR. O Corinthians do outro lado botou Rossi para trabalhar 2 vezes. E aí, do nada, aos 27, Bruno Henrique foi com o pé na cabeça de Mateuzinho. Vermelho direto para ele e banco para o Gabigol, que foi sacado para a entrada de Fabrício Bruno. Veio o segundo tempo e o Corinthians começou a mandar bola para Yuri Alberto. Foram 4 oportunidades para o artilheiro do timão na temporada, que não guardou nenhuma dessa vez.
Coube a Giovani a última tentativa, mas Rossi encaixou e o Flamengo, graças à vitória por 1-0 lá no Maracanã no jogo de ida, garantiu presença na grande final da Copa do Brasil, junto com o Galo, que despachou o Vasco na outra semifinal. Avaliar esse jogo, o que a gente pode fazer melhor, né? Principalmente numa eventual situação como essa, né? Que talvez num jogo mais aberto a gente talvez criasse até mais chance, né? Num jogo de 11 contra 11. Quando acontece isso, talvez é uma situação atípica, né? Que talvez a gente tem que se acostumar ou talvez treinar esse tipo de situação para que eventualmente pode acontecer numa Sul-Americana também. Bom, e aí? O que falar dessa eliminação do Corinthians? Esse empate com gosto de derrota? Eu confesso que pela derrota do Flamengo contra o Fluminense, um time que às vezes perde jogadores por lesão, ao passo que o Corinthians vinha num momento assim mais efusivo, mais entusiasmado, eu estava acreditando que o Corinthians poderia vencer dentro de casa, com a pressão da torcida, mas o futebol apresentado e principalmente a atitude do time, tudo isso não correspondeu com essas minhas expectativas. E aí o Flamengo, naturalmente, com a qualidade individual que tem e com a inteligência tática que teve, proporcionada pelo seu treinador Felipe Luiz, contra um técnico, Ramon Dias, e o filho dele, que eu não sei nem quem é o técnico, se é o pai, se é o filho, qual é mais que quem, mas o Ramon Dias e o Emiliano Dias se perderam, principalmente quando o Bruno Henrique foi expulso, não souberam ali tomar uma atitude para fazer uma estratégia, enfim. Então, por tudo isso, o Corinthians acabou desperdiçando uma grande oportunidade de chegar a uma decisão e agora fica a frustração e, ao mesmo tempo, aquela dúvida, o que fazer? Vamos investir na Sul-Americana quinta-feira contra o Racing? Ou vamos pensar no Cuiabá segunda-feira porque estamos na zona do rebaixamento? O que fazer? O que é o ideal para o Corinthians? O Ramon Dias que se vire, mas o Corinthians perdeu para mim uma grande oportunidade, ainda mais com um a mais, né? Desde os 28 minutos do primeiro tempo, de chegar a mais uma decisão na sua história. Michele, o bom treinador, a gente sempre vê nos momentos difíceis de uma partida. O seu time está em dificuldade, né? Está naquele beco sem saída, ele tem que arrumar uma saída onde não existe uma saída. Isso é ser treinador, né? Esse é ser um bom treinador. E quando o Bruno Henrique é expulso aos 27 do primeiro tempo, era tão óbvio. Porque o Felipe Luiz, dentro da sua ideia de jogo, ele tira o Gabigol, que está fora de forma, até porque os outros estão em melhor forma, e coloca um zagueiro, para liberar o Wesley. E aí deu certo. Só que o Dias, né, ele fez o quê? Ele tirou o Gustavo Henrique no intervalo e colocou um outro zagueiro. Não, a gente colocasse já um atacante. Tava na vantagem, né? Não tinha, o Flamengo não tinha atacante. Se você não tem atacante... Pra que meter zagueiro? Pra que os dois precisando fazer gol ainda. Outro. Tira o zagueiro, coloca o Giovani. Tira um meia que seja, ou tira um lateral. Ele podia fazer qualquer coisa. Tira quem for. E colocasse o Coronado. Então, mas ele devia ter feito isso já no primeiro tempo. Aos 28 minutos. Exatamente. Quando foi expulso o Bruno Henrique. Por que aconteceu? O Corinthians, os seus melhores jogadores não estavam bem. O Flamengo, com um a menos, fez o quê? Você tem que correr mais, o dobro, é difícil. O Flamengo, bem preparado, voltou e jogava, claro, num contra-ataque, num erro do Corinthians, aproveitando a experiência e a boa fase do Gerson e a volúpia física, né, a força física do Wesley, lateral direito. Então o Corinthians não teve competência, mas em um determinado momento do jogo, Michele, parecia que o Flamengo que tinha um a mais. Eu não sei se o treinador ele teve medo. Não, mas é a capacidade mesmo. É a capacidade de enxergar o jogo. O Felipe Luiz, ele enxergou o jogo em um segundo. Foi expulso o Bruno Henrique. O que ele fez? Tirou um atacante do Gabigol e colocou o Fabrício Bruno. Pronto, para segurar ali. Porque ele libera o Wesley, né? Isso. O Wesley virou um ala. Mas o Ramon não. O Ramon Dias demorou, porque ele tira o Gustavo Henrique no intervalo e coloca um outro zagueiro. Não precisava. E o Gustavo, reclamaram muito do Gustavo Henrique, o lance do Gustavo Henrique. Que poderia ter sido expulso, né? Poderia ter sido expulso, poderia realmente. Também. Poderia. É uma situação de jogo último homem, né? O último homem assim, conta bastante. E o Arrascaeta ia em direção ao gol, né? Então, pode ver, ele dá o tapa. Essa jogada aí, ó. Olha lá, como ele ia em direção ao gol... Se fizesse a falta, ele ia pro gol. Ele ia entrar cara a cara com o goleiro. Exatamente. Então, aí procede, na minha opinião... Certo ele. A reclamação do Flamengo, né? Eu acho que não, acho que ele fez muito bem. Tem que segurar mesmo. Lógico, esse zagueiro aí do Corinthians... Foi nada. Ele é lento.
né? Todo mundo sabe disso. O Arrascaeta não é rápido também, só que ele estava perto do gol. Ele deu tapa, ele já ia em direção ao gol. O Gustavo Henrique faz a falta, fez o que tinha que ter feito. Fez o que tinha que ser feito. Exatamente. E o Daronco, na sua lentidão, ruindade, o Daronco já passou aquela fase boa dele. Ele já não é aquele árbitro pleno. O problema é que a CBF tem os seus queridinhos. Aquele velho raposão, não ela é sempre mais. escala... O Wilton, que foi pra Copa, excelente. É melhor que o Daronco. Exatamente. Klaus, que não poderia apitar, né? Time de São Paulo, excelente treinador. Árbitro. O Gaúcho. O Klein. Rodrigo Klein. Muito bom. O outro paulista, mas eu posso falar uma Flávio coisa Souza, pra é bom vocês? também. Eu, claro que fico triste, mas ao mesmo tempo deu um certo alívio. Porque, não sei não, o Corinthians não ia ter perna pra conseguir ganhar, não ser rebaixado e ainda competir. Michele, o jogo... É um consolo pensar assim também. Michele, o jogo, tecnicamente, ele foi fraco. O jogo não foi bom. Não foi. Agora, ao pé da letra, passou o que todo mundo que esperasse que passasse. O Flamengo. Era o óbvio. Era o que faltava passar o Coringão. Ele ganhou lá e empatou aqui. Quer dizer, o Flamengo foi mais competente que o Corinthians nesse ponto. Ok. Olha, o clima entre as diretorias de Corinthians e Flamengo esquentou depois do jogo. Esquentou. O Thiago Salazar chega agora para explicar o que aconteceu. Boa noite, Salazar. Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando a Gazeta Esportiva, pois é, né? A nossa reportagem estava atenta ali logo depois do jogo, a gente se posicionou para a zona mista. A ideia era esperar os jogadores que iam passar para falar sobre a partida que tinha acabado de terminar, quando de repente a nossa equipe flagrou o Vinícius Cascone, diretor jurídico do Corinthians, temos as imagens aí, foi fazendo pressão ali na porta do vestiário da arbitragem, do Anderson Daronco e de toda a equipe da arbitragem da CBF. A gente, inclusive, tem a imagem do Vinícius invadindo o vestiário da arbitragem. Ele entra, depois ele é retirado por um funcionário, e aí numa conversa ali, longe das câmeras, ele topou falar comigo e ele explicou que viu um segurança do Flamengo entregar uma camisa do Flamengo ao Anderson Daronco. Mais tarde, eu de novo conversei com o Cascone, que me disse que dentro do vestiário ele teve a admissão do Daronco. Ele falou, o Daronco admitiu para mim que entregou um cartão amarelo pro filho do Léo Ortiz e aí recebeu a camisa, que isso é comum, mas enfim, o Corinthians não gostou nem um pouco e o Vinícius Cascone, diretor jurídico do Corinthians, falou que faria questão que isso constasse no relatório da arbitragem, no relatório da partida. O Corinthians, inclusive, depois de tudo isso, foi averiguar se tinha câmeras de segurança ali para tentar solicitar as imagens e de repente provar que houve sim essa entrada da camisa do Flamengo no vestiário da arbitragem logo depois do jogo. Bom, o Alexandre Silvestre questionou o Marcos Braz, o homem forte do futebol do Flamengo, sobre esse assunto, e o Marcos Braz falou sobre essa história da camisa do Flamengo pro Daronco e aproveitou e também deu uma provocadinha no Corinthians na negociação sobre o goleiro Hugo Souza, que eu trago mais detalhes já já. Vamos ouvir. O Flamengo deu uma camisa pro Daronco depois do jogo, o Corinthians alega isso e exige que seja colocado na súmula. É vergonhosa essa tua pergunta. Eu respeito a tua pergunta. Por favor. Não, calma. Porque eu recebi a informação. Mas calma. Deixa eu ir até o final. Deixa eu ir até o final, depois o senhor fala. Vai lá. Tá? Sim, senhor. O que acontece é o seguinte, imputar qualquer tipo de situação, a arbitragem de hoje é piada, né? É piada. Eu respeito a tua pergunta, peço até desculpa, respeito a pergunta, mas é uma piada falar de camisa. Eu não vi se deu camisa, se não deu camisa, mas se deu camisa não adiantou nada não, foi pior. Até agora, não, eles não apresentaram a documentação que a gente entende que nos deixa com segurança em relação à compra efetiva do atleta. E a gente vai esperar isso com muita tranquilidade. Quando isso acontecendo, o Flamengo ainda continua com 40% do atleta. É importante você ter uma posição grande num jogador aqui no Corinthians, seja lá quem for, ou o Hugo ou qualquer outro, porque é um jogador que ele vai se valorizar aqui ao natural. Agora, a gente precisa que esse primeiro passo aí seja definitivamente se concretizado. Enquanto não se concretizar, fica como é que está. Entendeu? Eu queria botar até um amistoso para ganhar mais R$500 mil.
Provocação do lado de lá, mas o Corinthians se diz muito tranquilo do lado de cá, todo mundo cumprindo o que está no contrato. Telinha aí para vocês, para a gente simplificar para o torcedor a operação, o custo. Hugo Souza para o Corinthians. O empréstimo de 6 meses, o Hugo chegou agora em julho, o empréstimo vai até dezembro. O Corinthians vai ter que pagar ao Flamengo R$1.200.000 por esse empréstimo de 6 meses. A questão tá aí, ó. Pelos 3 jogos contra o Flamengo, o Corinthians pagou uma multa de R$500.000 por jogo, então dá R$1,5 milhão. Por 3 jogos, o Corinthians pagou mais do que pelo empréstimo de 6 meses. Aí eu vou deixar para os nossos comentaristas. E agora o Corinthians já notificou o Flamengo de que quer adquirir os 50% dos direitos econômicos do Hugo Souza a um preço aí de cerca de R$4,9 milhões, porque a gente está falando em euro, dá R$800 mil. No contrato isso está estipulado por um pagamento em 4 parcelas, em 2 anos, parcelas semestrais, e o Flamengo quer o quê? Uma garantia do Corinthians. A hora que o Corinthians apresentar uma garantia que satisfaz o Flamengo, o negócio vai ser feito, o negócio vai ser batido o martelo. E se o Corinthians não apresentar nenhuma garantia, aí o Flamengo não tem obrigação de vender os 50%, como prevê o contrato. Então agora só falta o Timão apresentar uma garantia que o Flamengo aceite do lado de lá. Pois é, e aí? Fala, Alex, explica aí. Sempre que tem alguma coisa relacionada a dinheiro com o Corinthians, é confusão, é absurdo, é algo que não condiz com a realidade do que deveria ser de um grande clube, né? Um clube gigante, com planejamento, com organização. Assim, parece repetitivo o que a gente fala, mas esse é o retrato das administrações do Corinthians. Esses números que o Salazar traz são números absurdos, né? Quer dizer, o Corinthians formula um contrato, redige um contrato, faz um acordo em que ele paga mais por 3 jogos do que em 6 meses. É um negócio de louco, cara. O Corinthians é algo para ser estudado profundamente, porque não entra, para mim não combina com um time grande, Xará, essas coisas. Não é à toa, Michele, Xará, que o Flamengo está na fase que está financeiramente falando. Ué, o Flamengo vendeu somente parte dos direitos do Hugo. 40% permanece com o Flamengo. É claro que o Hugo no Corinthians, em um ano, ele vai valorizar muito. Muito. E o Flamengo continua com 40%. Vai ganhar junto. Exatamente. Então, acho que o Flamengo fez um negocião. Sim. Até porque, como não precisa de dinheiro, tem dinheiro de sobra, ele tem o Rossi lá, que para mim é um grande goleiro, ele está bem servido. E o Hugo cresceu hoje, é um dos melhores do Brasil na posição Hugo. Vai valorizar, né? Metade do Hugo continua sendo do Flamengo. Bora pro CCT da Barra Funda conversar com o aniversariante do dia, José Paz. Eu te vi na redação. Eu nem te dei um abraço, eu vi você rapidinho. Nossa. Ó, parabéns, Zé Paz. Beijado. Parabéns, Muita felicidade pra você, meu querido. Você sabe que você mora no meu coração. E me diz uma coisa, o São Paulo já tá pensando no ano que vem, é isso? É isso, Michele. Beijo grande pra você. Abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Pois é, 3.4, hein, Michele? 34 aninhos hoje. Pois é, aniversário. Olha lá, descobriu agora, olha lá. O nosso Márcio Luiz Gabriel descobriu agora. Meu Deus do céu. Olha só, Michele, vamos falar do São Paulo? São Paulo já está pensando em 2025, 26, 27. Por que eu digo isso? Porque renovou o contrato do volante Alisson, jogador que está se recuperando de uma lesão importante no tornozelo, né? Fraturou o tornozelo em julho desse ano numa partida contra o Grêmio lá no estádio do Morumbi. A expectativa é de que ele só voltasse para jogar no ano que vem, mas já está ali entregue ao departamento físico do São Paulo, né? Já está naquela transição. Pode ser que ele jogue ainda neste ano de 2024. Tinha contrato até o final de 2026, renovou agora até o final de 2027. E o São Paulo também pensando na temporada de 2025, porque acertou aí o São Paulo, a diretoria do Tricolor acertou uma ida lá para os Estados Unidos. Pois é, em janeiro vai fazer a pré-temporada lá nos Estados Unidos, vai fazer um jogo contra o Cruzeiro e contra um outro adversário ainda a ser definido. Então entre os dias 15 e 20 o São Paulo vai ter esse compromisso lá na terra do Tio Sam para se preparar para a temporada de 2025. Vamos ver quem que vai ser esse outro adversário aí do São Paulo, né? A data vai ser entre o dia 15 e o dia 20, como eu disse, vai jogar contra o Cruzeiro. Vamos ver quem será o segundo adversário. Lembrando que a última vez que o São Paulo foi lá para os Estados Unidos, né, foi para a disputa da Florida Cup em 2017 e acabou se sagrando campeão.
Será que esse título aí de pré-temporada vale alguma coisa? Vai valer alguma coisa se o São Paulo conquistá-lo, Michele? Não sei, você me responde aí. Devolvo pra você, beijo grande pra todo mundo, tchau! E agora eu aproveito para mandar feliz aniversário também para ele, que trabalha aqui comigo, ó. Desde que eu tinha 17 anos eu conheço ele. Marcelo Neves, o Tim, que trabalha aqui no Super Gazeta Esportiva, Mesa Redonda, Parabéns, todos os programas da casa. Está há 33 anos o Tim na TV Gazeta, hein? Parabéns, Tim. Eu conheci o Tim, sabe como? Ele tocava gaita. Ei, e a gaita? Ele toca ainda muito. Tinha que trazer ele aqui pra tocar. Traz a gaita, viu, Tim? Você vai tocar pra gente aqui outro dia. Avante, Tim. E ele toca bem gaita. Tava apaixonada pelo Tim tocando gaita. Bom, vamos pro São Paulo falar de São Paulo? Mas como São Paulo? Tá falando que é o último contato do Salazar? Não, mas ainda pra comentar a entrada do Zé Paz, né? Ah, então comenta. Porque porque o São Paulo tá aí. Pensando já no ano que vem, né? Em relação ao ano passado, fazendo um bom campeonato brasileiro, não é o que o torcedor sonhava, né? Porque o torcedor sonha com títulos e o São Paulo perdeu as oportunidades de título, mas pelo que restou é brigar por Libertadores direto. Acho que esse é o objetivo do São Paulo e acho que dá, viu, Xará? Olha, Michele, Xará, o São Paulo conseguiu uma vaga na Libertadores, o torcedor, eu como São Paulino, não vou comemorar. Eu acho que é muito pouco pela grandeza do São Paulo. Obrigação, né? Exatamente. A campanha do São Paulo no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, foi uma campanha decepcionante para mim. Eu acho que o São Paulo não merece comemoração nenhuma. O torcedor presenciou, fez a sua parte, mas o time não correspondeu à expectativa do número de torcedores, 50 mil todo jogo no Morumbi. É verdade. Então acho que eu não tenho que comemorar nada. Se pegar uma vaga na Libertadores, que eu torço para isso, não fez mais que obrigação. Então acho que o Zubeldia, para mim, é um treinador normal, não passa disso. O último contato com o Salazar para falar mais um pouquinho de Corinthians. Salazar, o Timão não tem vaga garantida na próxima Copa do Brasil, não? Isso aí, ó. Não tem? Não, tá pegando isso aí. Tem, Michele, não tem e agora ficou numa situação bem complicada, né? A eliminação de ontem deixou o Corinthians vivo apenas na Copa Sul-Americana, além da disputa no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é prioridade total do time, porque é a luta para não ser rebaixado, né? A luta pela permanência na Série A, nada é mais importante do que isso. Só que o Corinthians no Brasileirão não vai chegar no G6. E sem uma vaga no G6, o Corinthians não vai conseguir uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem via Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Corinthians teve essa possibilidade também no Campeonato Paulista, mas ficou de fora do mata-mata e também não conseguiu pelo estadual. Portanto, só resta a Copa Sul-Americana. Nessa quinta-feira, na Neoquímica Arena, o time abre a semifinal contra o Racing da Argentina. Do outro lado, ainda tem a disputa que pode levar o Corinthians a uma grande final em jogo único lá no Paraguai. Só que agora fica a grande dúvida. O que tem que fazer o Corinthians? Priorizar a Copa Sul-Americana para tentar ser campeão e garantir vaga na Copa do Brasil do ano que vem, consequentemente na Libertadores? Ou não? Largar a Sul-Americana, focar no Brasileirão e ano que vem não jogar a Copa do Brasil. Olha a encruzilhada para o Ramon Dias. E ficar de fora da Copa do Brasil significa perda de muito dinheiro. Não perda, mas deixar de receber muito dinheiro. Dá uma olhada na telinha. Neste ano de 2024, o Corinthians arrecadou só de prêmios de fase em fase ali na Copa do Brasil. Você vai recebendo o prêmio da CBF a cada classificação. O Corinthians conseguiu um montante de 22,4 milhões de reais. Além disso, com a bilheteria dos jogos da Neoquímica Arena, dos jogos da Copa do Brasil, mais 10,4 milhões de reais em números arredondados. O Corinthians conseguiu, com essa campanha até a semifinal, 32,8 milhões de reais com a disputa da Copa do Brasil esse ano. Já pensou no ano que vem ficar de fora da competição e não ter condição de arrecadar toda essa grana? Complicado, hein? Foca no Brasileirão? Foca na Sul-Americana? Dá para levar os dois? Passo a bola para vocês. Agora dá pra levar os dois e tem que levar os dois. Porque é o seguinte... Agora dá. Porque os dois dão lucro. Os dois dão lucro. Claro, se campeão da Sul-Americana, poxa, é 6, 7 milhões de dólares. Então assim, só se ganhar a Sul-Americana... Pra garantir vaga na Copa do Brasil. Ou o G6, o que é impossível. O G6 não dá mais. Não, só na próxima encarnação, porque agora o G6... próximo ano, se quiser, G6 mas esse ano não. Quantas posições teria que subir, Eu acho né? que o principal objetivo, nós já sabemos disso,
é permanecer na Série A. São 17 pontos que separam o Corinthians do G6. Só pra gente E constar quantos aqui... tem em disputa? Quantos pontos tem em disputa? Ué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 24. Ué, então... Tá bom, Michele, então vamos rumo ao G6. Isso, e os outros que estão no meio do caminho... do Corinthians é Todo diferente. mundo fica perdendo. Perde todo. A conta do Corinthians é diferente. Ele tem quantos pontos eu preciso para me garantir na Série A. Lógico. É isso mesmo. Então, assim, tem que tentar Só ganhar que essa situação que o Salazar trouxe grave. é gravíssima. O Corinthians fora da Copa do Brasil é um prejuízo danado pro clube. Nossa. Você imagina o Corinthians na Série B e fora da Copa do Brasil? Para mim, a Série B, o prejuízo financeiro é maior. É maior. Não, mas se acontece tudo, né? Imagina um conjunto das duas coisas. Terrível. Não vai acontecer o conjunto. Tomara, né, Michele? Porque pra gente é importante que o Corinthians fique por cima. O Corinthians precisa ganhar mais 5 jogos. Quantos faltam ganhar mesmo? 5 Você jogos. falou 7? 8? Tem que ganhar de 8, tem que ganhar 5. De 4 a 5, vai. Tem que ganhar. A coisa vai ficando num clima terrível. Não precisa de 15 pontos. Vai se criando um clima terrível. Isso. Turma, obrigada pelo seu carinho. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau, meninos. Tchau.